Olá pessoal, como eu falei no vídeo de orientações iniciais, né, eu vou apresentar para vocês agora a correção de um dos exercícios que estão postados no sistema acadêmico na sala do Moodle. Então eu peguei a lista 1 de exercício e vou corrigir o exercício 1, porque aí eu vou passando com vocês, né, passo a passo, como que elabora, e eu acho que facilita na hora de vocês conferirem lá o gabarito. Então, o exercício 1, ele traz dois projetos de investimento, duas propostas, né, para investimento, projeto A e projeto B. E a empresa vai fazer opção por um deles. Então, são projetos excludentes, né, ou ela escolhe um ou escolhe o outro. Então, nosso objetivo é identificar, com base nos 3 métodos que nós vimos até agora para avaliação de projetos, que foi payback, payback descontado e VPL, identificar qual desses dois projetos é mais interessante para a empresa. Primeiro, né, verificar se eles são viáveis, porque em caso de nenhum dos dois ser viável, né, a gente também tem que passar essa recomendação, né, colocar a resposta dessa forma, né. Então, a gente vai fazer a análise desses dois projetos com base nos 3 métodos estudados. Então, vamos lá. O projeto A, ele prevê a compra de 5 máquinas mecânicas no valor de R$700 mil, né, no total, obras para instalação dessas máquinas no valor de 18 mil, retornos brutos previstos ao mês 25 mil, retorno previsto para 5 anos, ou seja, então o tempo de avaliação desse projeto é 5 anos. Normalmente esse tempo é definido com base na vida útil dos equipamentos. Ele tem um custo operacional ao trimestre no valor de R$5 mil. Então, vamos lá. O investimento inicial ele é formado pelo valor da compra das máquinas, mais todo o gasto necessário para colocar essas máquinas para funcionar. Nesse caso aí, 18 mil de obras. Então, o investimento inicial, né, nesse fluxo de caixa do projeto A é 718 mil. O tempo do projeto, que está dado ali, são 5 anos. Vocês observaram que o retorno bruto previsto está ao mês e o custo operacional ao trimestre. O custo operacional ele não se enquadra, né, ele não se encaixa como investimento inicial. Por quê? O investimento inicial ele só é gasto no momento inicial do projeto, ou seja, é aquilo que é necessário para que a empresa consiga colocar os equipamentos para funcionar, né? Enfim, para que o projeto possa gerar retorno. O custo operacional ele está vinculado ao retorno que a empresa vai obter em dado período. O que a gente precisa fazer é colocar tudo para ano, porque se é um projeto que vai ser analisado, né, por 5 anos, então é mais fácil a gente transformar tudo para ano, tanto o retorno quanto o custo. Então, nós teremos aí o retorno bruto previsto ao mês é de 25 mil vezes 12, né? A gente transforma para ano. E aí eu vou subtrair desse retorno 5 mil vezes 4, que é o retorno ao trimestre vezes 4 trimestres, né, que compõem o ano. Então, eu tenho aí um retorno líquido ao ano de 280 mil. Então, esse projeto ele vai ter um fluxo de caixa, né, com uma saída, é um fluxo convencional, ele tem um valor inicial, uma saída inicial de 718 mil e 5 entradas consecutivas, né, anuais, no valor de 280 mil reais cada uma, ok? Agora a gente faz a mesma avaliação no projeto B. A diferença é que o projeto B tem um investimento inicial, né, compra de 10 máquinas, no valor total de 950 mil, e o custo, né, o valor das obras para instalação, 25 mil. Então, nós temos aí o valor do investimento inicial, 975 mil. O tempo do projeto é o mesmo, né? Toda vez que a gente vai fazer uma avaliação de projetos, 2 projetos no caso, né, para optar por um ou por outro, a gente tem que colocar no mesmo horizonte de tempo, porque senão fica injusto, né? Por exemplo, um projeto ser avaliado a 5 anos e o outro a 6. Então, a gente usa sempre o mesmo horizonte. Então, nesse caso, são 5 anos.
Aqui, da mesma forma, eu tenho retornos previstos ao mês, brutos também, né, 32 mil, e tem um custo operacional ao mês também, só que de R$600. Então, da mesma forma que no projeto A, a gente precisa calcular qual é o ganho líquido, né, o retorno líquido esperado desse projeto, que seria os 32 mil vezes 12, a gente transforma o retorno bruto para ano. E aí subtraio desse retorno bruto R$600 vezes 12, que é o custo operacional ao mês. Então, o retorno líquido, aí no caso, é R$376.800. Bom, a informação adicional aí nesse caso é o custo de capital. A gente vai analisar esses dois projetos a um custo de capital de 8,5% ao ano, né, que está dado no problema. Então, solução. Primeiro a gente analisa o projeto A. Então, eu tenho aqui no projeto A o fluxo, né, que nós apuramos ali no slide anterior. Então, eu tenho aqui 718, que é o valor do investimento inicial, e o retorno previsto aqui para cada um dos períodos, igual em todos eles, ok? Para calcular o payback, o que a gente faz? 718 mil é o valor do investimento inicial. Recupera 280 no primeiro mês, fica faltando recuperar 438 mil. Falta recuperar 438 mil ao final do primeiro ano, né? Desculpa, acabei falando mês, mas é ano. No segundo ano, ela recupera mais 280. Então, falta recuperar 438, vai recuperar 280, fica faltando recuperar ainda 158 mil. Então, o que a gente observa? O retorno do ano 1 inteiro e do ano 2 inteiro, eles foram consumidos para recuperar o investimento. No terceiro ano, isso não vai acontecer, porque falta recuperar 158 mil do investimento inicial, mas a expectativa de retorno é maior, é 280 mil. Então, a gente sabe que uma parte, né, uma fração desse ano, do retorno desse ano é que vai ser necessário para recuperar o investimento. Então, nesse caso, o período de payback, né, serão 2 anos inteiros, mais a fração do terceiro que a gente tem que calcular. Para calcular, eu vou dividir o que falta recuperar, que é 158 mil, pelo valor do retorno integral do terceiro ano. Então, essa divisão aqui vai me dar aproximadamente 0,56, né? Então, o período de payback simples do projeto A vai ser 2 anos inteiros mais 0,56, né, ou 56% do terceiro ano. A gente pode responder simplesmente 2,56 anos, ok, pessoal? Então, tá aqui o payback simples do projeto A. Bom, dando continuidade, então, agora a gente vai passar para a avaliação, né, do payback. Para fazer o cálculo do payback descontado, nós vamos primeiro ter que fazer, né, a atualização desse fluxo aqui, que está em valor futuro. Então, a gente vai utilizar a fórmula do valor presente. Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Coloquei aqui como exemplo, né, para a gente trazer a valor presente o fluxo de caixa que está aqui no ano 1. Eu vou ter 280 mil, que é o valor dele, dividido por 1 mais a taxa, que é 8,5% ao ano, então eu vou transformar isso para valor decimal, 0,085, elevado a 1, porque a gente está aqui no primeiro ano, né? Então, resolvendo esse cálculo, eu tenho o valor presente do fluxo do primeiro ano, que vai ser R$ 258.064,52. Lembrando que esse cálculo que eu apresento aqui para vocês, eu sempre utilizo todas as casas decimais, porque eu faço ou na HP ou no Excel. Quando você faz na calculadora à mão, né, na calculadora científica,
Se você não considerar todas as casas decimais depois da vírgula aqui na parte do juro, né, da taxa de desconto, você pode encontrar um valor um pouquinho diferente, mas é questão de arredondamento, então não faz diferença significativa, pode manter. O importante é utilizar no mínimo 4 casas após a vírgula, ok? Bom, então aqui está a apresentação do nosso projeto A descontado. O 718 mil permanece o mesmo, né? Porque o valor inicial ele já está, valor presente. E aí aqui eu tenho cada um dos fluxos futuros, mas descontados a 8,5% ao ano. Então, o primeiro ano está aqui, né? Foi o exemplo que nós fizemos. Segundo ano, 237 mil. Terceiro, 219 e assim por diante. Para calcular o payback descontado, a lógica do cálculo do payback é exatamente a mesma que a gente utilizou aqui. Então, a empresa investiu, né, vai investir 718 mil, no primeiro ano vai recuperar, né, espera recuperar 258,64. Então, 718 negativo mais 258 positivo, fica faltando recuperar 459.935,48. Vai recuperar aqui no ano 2, 237, vai ficar faltando recuperar 222. Então, pessoal, é sempre menos 459, né, no caso aqui, mais o retorno, que é positivo, 237. Então, fica faltando recuperar 222. Falta recuperar 222,88, no próximo ano ela vai recuperar menos do que isso, 219. Então, ainda vai ficar faltando recuperar 2.873,74. Então, primeiro ano inteiro ela usou, né, o retorno previsto, segundo ano também, terceiro ano também. Quarto ano não vai ser necessário, porque falta recuperar só aqui 2.000, ela vai recuperar 202, né? Então, para encontrar qual é a fração do quarto ano, né, que vai ser necessário do retorno para custear, né, pagar, arcar com o custo, com o investimento inicial do projeto, a gente vai dividir o que falta recuperar pelo retorno previsto. Então, 2.873,74 dividido por 202,040,80 vai dar aproximadamente 0,01. Então, o payback está aqui, 3 anos inteiros, 1, 2, 3, mais 0,01 do quarto ano, ok? E agora a gente precisa calcular o VPL. O VPL, depois que você faz o cálculo, né, dos valores presentes de cada fluxo futuro para calcular o payback descontado, você já tem todas as informações necessárias para calcular o VPL, porque o VPL é a soma de todos os... Deixa eu pegar a canetinha diferente aqui. A soma de todos os elementos positivos do fluxo de caixa descontados, menos o elemento negativo. Então, você vai somar de 258.064,52 até 186.212,72, menos 718, que vai dar aqui um VPL positivo, né, de 385.379,78. VPL positivo significa que o projeto é viável. Então, o projeto A é viável, ele pode ser aceito pela empresa. Mas nós temos o projeto B, então precisa avaliar o quê? Se o projeto B é viável. Se ele não for viável, automaticamente a decisão é pelo projeto A. Se ele for viável, a gente vai analisar, né, qual dos dois viáveis vai ser, né, mais interessante para a empresa investir. E a gente faz essa análise com base no VPL, ok? Aquele que tiver o maior VPL é o projeto que deve ser aceito pela empresa, né, que é o que vai trazer maior ganho para ela. Então, vamos lá, agora o projeto B. No projeto B, nós temos aqui a mesma coisa do anterior, né, o fluxo que a gente calculou lá no início, o investimento inicial e os retornos previstos aqui a cada ano. Payback simples, não precisa fazer nada com o fluxo, é só utilizar, né, o fluxo que foi dado pelo problema. Então, investimento inicial 975 mil, menos, né, valor negativo,
Retorno previsto, 376, falta recuperar 598,200. Recupera 376 o segundo, fica faltando 221. Falta 221, vai recuperar mais do que isso. Então, divido o que falta recuperar pelo retorno esperado e encontro aqui 0,59. Então, o payback simples dessa proposta são 2 anos inteiros mais 0,59, né? Ou seja, 59% do ano 3. Nem chega a 3 anos esse payback. E aí agora a gente vai fazer, né, da mesma forma, a análise do payback descontado. Então, payback simples, 2,59 anos. Da mesma forma, eu preciso trazer a valor presente todos esses fluxos que estão aqui no futuro. Então, vou utilizar a mesma fórmula, né, que eu apresentei no slide anterior, e aí tá aqui, a taxa é a mesma, a gente sempre faz a análise com base, né, na mesma taxa, assim como no mesmo tempo, né, são 5 anos, os dois projetos serão 5 anos, a taxa de desconto é a dada pelo problema também, a mesma para as duas análises. Então, o investimento inicial está mantido aqui. Aqui está o VP, né, do primeiro, que nós fizemos o cálculo, 347.281,11. Lembrando que, para fazer do ano 2, você vai vir aqui e elevar a 2. Para fazer do ano 3, vai elevar a 3. E assim por diante, ok? Então, eu tenho aqui um fluxo de caixa descontado. Todos esses valores que estão aqui são os valores descontados. Então, quando eu calculo o payback em cima dele, eu calculo o payback descontado. Então, vamos lá, 975 negativo, recupera 347, fica faltando 627. Recupera 320, fica faltando 307. Recupera 294, fica faltando 12.644, que é menos do que o retorno previsto aqui para o ano 4. Então, nesse caso, eu vou dividir, né, 12.644,37 por 271.889,19. Então, eu tenho um payback de 3 anos inteiros mais 0,05, né, ou 5% do quarto ano. Minha resposta, 3,0,5 anos, ok? E aí agora a gente tem aqui o VPL, mesma coisa, VPL, a soma de todos os elementos positivos aqui descontados, né, do 347.281,11 até 250.589,12. Somou isso aqui, subtrai o investimento inicial, 975 mil. Então, eu tenho um VPL também positivo de 509.833,94. Ou seja, projeto A e B são viáveis, né? Como nós vimos, o VPL do projeto B é bem superior ao do projeto A. Então, nesse caso, para a empresa, o que é mais viável do ponto de vista financeiro, né? Sem considerar liquidez, caixa, né? A gente não tem essas informações da empresa. Então, utilizando a simples premissa financeira, né? De qual dos projetos é mais viável, o mais viável é o projeto B, porque ele tem o maior VPL. Ok, pessoal? Então, é isso, tá aí a correção do exercício 1, da lista 1. Verifiquem, né, os demais, todos eles é a mesma lógica de correção. Os gabaritos todos já estão no Moodle, no sistema acadêmico. Confiram lá, qualquer dúvida, entra no chat, que eu vou estar online lá com vocês na quinta-feira. Na terça, né? A nossa aula é terça, tá no Moodle, tá o horário lá, desculpa, é terça-feira. Das 19 às 20 eu vou estar online e fora esse horário online, vocês podem entrar no fórum de dúvidas e postar todas as dúvidas lá, eventualmente, que surgirem aí, tá bom? Bom estudo para vocês, um abração.